droga? Tem alguém doando droga lá? Você acha que tem alguém doando droga lá todo dia? Como O que é uma hipocrisia, né? Porque nós estamos fazendo campanha aqui, certo ou não? Não, a gente lógico, não, eu não tô, Não, só isso se você. é uma hipocrisia. Vamos falar. Chama SP50. A nossa intenção é levar São Paulo para 2050 antes de terminar 2030. Não, tudo bem, mas... Deixa eu terminar. Na prática... É o que eu tô te falando. Se Eu você também. que é humano... Eu vivo aqui no centro da cidade, se rapaz, você eu que é vivo no centro histórico. Se você que é humano tá conseguindo ter onipresença igual Deus, então a gente precisa de pôr você para prefeito. É você que tem que ser nosso prefeito, então, a partir de agora. Pablo, tudo bem? Você chegou Tudo atrasado bem. porque o aeroporto aí estava congestionado ou não? Não deu para o seu helicóptero Tava pousar? congestionado, era o elevador. Era o Muita elevador? gente- É. Ah, bom. E acabei subindo de escada para É bom para a saúde, eu acho, o coração. muito bom. Não é bom? Deixa eu perguntar, esse PRTB que você faz parte daquele do Aerotrem ou não? Do Levi? É. É esse mesmo. Ah, esse mesmo. É. Tá bom. Só para saber porque eu estava meio confuso aqui. Michele, sua pergunta, Michele. E faz parte do seu plano de governo retomar algo dessa ideia, pré-candidato? Eu acho que a gente tem tanta prioridade. Eu acredito que a gente estabelecendo as prioridades aí, concluindo elas primeiro, por que não, né? Tem tantos países aí que já estão no outro patamar, né? Tem uma tecnologia chamada maglev, que tem trens que eu usei isso lá na China, que eles são magnéticos. Eu acho que a gente já pode evoluir um pouco essa ideia aí. Mas o Levi era um grande brasileiro, um brasileiro visionário. E estabelecendo as prioridades básicas primeiro, a gente pode caminhar para isso aí. Falando em transporte coletivo, qual seria a ideia, o projeto ideal para a cidade de São Paulo, hoje baseado de maneira geral com um sistema de trilhos, gerenciado pelo governo do estado e também pelo sistema de ônibus da prefeitura? O que mais é possível fazer? Se você descentralizar o empreendedorismo, né, que a gente puxa 3,5 milhões de pessoas através dos metrôs da Zona Leste para o centro de São Paulo. Se colocar centros de empreendedorismo nas comunidades, você já vai resolver muita coisa. Não tem nem lógica, né? A gente vê as pessoas com a fila que fica ali dentro apesar de ser do governo do estado, dentro do metrô, eu tive acesso a isso e fiquei em estado de choque de ver o porquê que a gente não tem mais vagões nos horários que a gente precisa. Mas o fato de descentralizar, a gente tem internet, a gente tem empresas do mundo inteiro trabalhando em home office. Acho que a prefeitura, por mais que ela não faz a gestão do metrô, mas a gente pode oferecer incentivo em colocar centros de empreendedorismo nas comunidades, né? São mais de 1.000 favelas que tem na cidade de São Paulo, são 96 distritos, mas a verdade você não acha uma pessoa que sabe falar com precisão quantos bairros tem em São Paulo. Favela tem mais de 1.000, bairro tem mais de 470. E a gente não tem ninguém com essa ideia de descentralizar e de incentivar, porque sendo empreendedor, eu sei que o home office ele cai um pouco a produtividade. Só que a gente pode incentivar para contratar mais gente. Cair na produtividade não é o problema é não ter alguém para apoiar essa queda de produtividade. Já consegue fazer isso? Consegue. A gente vai ter menos fluxo de gente transitando na cidade todo dia. Mas mesmo assim, você tirando a circulação de pessoas pela cidade, ainda não é o suficiente para poder tornar o sistema mais atrativo. Quais outras possibilidades podem ser feitas? Aumento aí já é do governo do estado, mas do município, aumento de ônibus, né? Se você, de forma dinâmica e inteligente, coloca alguns horários de forma diferenciada, mas nada mais justo do que descentralizar usando computador e internet. A pessoa sai da casa dela. Então, ao invés de mandar servidor... Recomeça essa resposta, por favor, em relação aos servidores municipais. Tá, em relação a fazer home office com serviço público, não precisa, porque na verdade a gente tem que capilarizar e aumentar a subprefeitura que o povo nem tem acesso, né? Tem 32 subprefeituras e são 96 distritos. Ao invés de mandar o servidor para casa, o servidor tem que trabalhar perto da casa dele e perto da casa de quem precisa de ajuda. E hoje é completamente descentralizado. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 40 mil imóveis. Até agora eu quero saber por quê, né? Tenho estudado os números da Prefeitura e tem me assustado bastante. Você pega um serviço, por exemplo, a subprefeitura, são 32, tinha que ter todos os serviços juntos em um prédio só. A Prefeitura tem 40 mil prédios esparramados e ainda tem prédio que ela aluga para colocar várias subsecretarias. E o povo vai num lugar, mas depois tem que voltar no outro prédio por causa do CAD único, aí ela precisa de um benefício, ela não consegue achar num prédio. Então, a resposta para você, ao invés de
colocar em home office um servidor público, a gente tem que pôr ele perto de casa, perto da casa das pessoas, e aumentar essas subprefeituras, diminuindo o custo, inclusive. Pré-candidato, um dos outros problemas ainda relacionado a essa questão do transporte é o nosso trânsito aqui em São Paulo, que às vezes a pessoa fica 2, 3 horas para poder se deslocar de um canto a outro. Se estiver na Zona Leste e for para outro lugar, que esteja um pouco mais distante, você vai demorar 3 horas para chegar no seu trabalho. Passa pelo seu plano de governo ou pela sua ideia também algo que possa minimizar o congestionamento monstro que a gente tem em São Paulo todas as manhãs, a exemplo da lotação no transporte público que a gente estava falando? A cidade de São Paulo não foi projetada para ter esse fluxo de carro aí de 7 milhões de carros, né? São 12 milhões de pessoas. O governo do estado já tem investido bastante, né, junto com o governo federal, que eu acabei de ver que assinaram uma parceria para fazer mais linhas de metrô. O que a gente precisa é colocar uma linha expressa na Marginal Tietê. Nós, como povo, e a prefeitura, de novo, né, passa algumas coisas na mão do estado. Esse Rodoanel Norte, que não termina nunca, já gastou 5 bilhões nele. Nós precisamos de ter uma revolta para pôr pressão nisso. Por quê? São 44 quilômetros de rodovia e se desafogar aquilo ali, se liberar essa obra, os caminhões, né, os pesos pesados aí não vão passar na Marginal e, consequentemente, não vão desviar para as principais vias da cidade. A CEAGESP, né, levar ela para a região norte de novo. Por quê? Trânsito de caminhão atrapalha absurdamente o centro de São Paulo, a região central, né? O que acontece? Se todo mundo entender que o trânsito se resolve com facilidade, com mais metrô, com mais ônibus, descentralização da economia. Quando eu falo descentralização, é o home office por conta de tecnologia. Perda de produtividade, incentivo para contratar mais, ou seja, a gente contrata mais gente, descentraliza esse movimento todo. Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Inclusive, essa é uma grande vantagem de voar, você consegue achar áreas, né, onde você pode fazer isso. A grande ideia para desafogar o trânsito de São Paulo a gente criar 10 bolsões de estacionamento. Algumas áreas podem suportar de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 vagas. Você imagina pessoas conectando nesses bolsões e a gente ligar isso por teleférico até a próxima estação. E criar um cinturão de teleférico para as comunidades, não a solução master de trânsito de São Paulo. Outra coisa, aumentar uma via, uma faixa ou duas, né? Eu já vi que tem engenharia para isso, dá para fazer, na Marginal, para criar uma linha expressa de alta velocidade. Você imagina, cortar os caminhões ali que atrapalham o trânsito, mas aí, de novo, né? Nós estamos num pacto federativo de município, estado e federal. Nós vamos de ajuda do poder federal também. A CEAGESP, que eu dei a ideia de mudar para a Zona Norte, é do federal. Tem que, né, sentar, dialogar e transmitir isso. Uma coisa para liberar o trânsito em São Paulo, copiar um modelo americano que não gasta dinheiro com infraestrutura, que é no vermelho. Se der para passar, você tratar ele como um pare. Isso é uma das melhores soluções para a cidade de São Paulo. Então, via expressa, teleférico para mover entre as comunidades, são mais de 1.000 na cidade de São Paulo. Liberar esse rodoanel, aumentar a quantidade de ônibus, continuar nesse avanço, né, de linhas de metrô. Isso tudo vai desafogar o trânsito de São Paulo aí nos próximos 24 meses. Esse cinturão de teleféricos que está sendo previsto no seu pré-plano de governo, como que funcionaria na prática? Como seria essa ligação? Seria um tipo de sistema de transporte que poderia ser utilizado pelo bilhete único? Explica pra gente. Tem que integrar, né? Assim como tem a integração, você pode integrar, mas a ideia é promover a comunidade. Não é nem uma solução a priori de trânsito, só que se você tem um cinturão em volta das comunidades, né, indo e voltando e ligando em subestações, as pessoas da comunidade não pagam. A gente quer criar polos de gastronomia, hotelaria, fazer esse polo de empreendedorismo nessas principais comunidades, fazer com que as pessoas visitem as comunidades. São Paulo é muito forte com o turismo e as pessoas têm uma impressão, elas têm até medo de ir na comunidade. Eu vou falar por mim. É mais segura a comunidade que o centro de São Paulo. E aí, essa solução seria de locomover pessoas que moram ali. Eles já não têm urbanismo. Ali por exemplo, eu fui em Travinhas, fui em Vila União, eu vi o que eles fizeram, Conjunto Paulistano, eu vi várias pessoas enfiadas dentro do esgoto e essas pessoas, elas não são assistidas em absolutamente nada pelo poder público, zero. Então, a questão do cinturão não é uma ideia para mover o trânsito em São Paulo, é para ajudar o trânsito, mas principalmente para honrar as comunidades
e fazer com que aquilo ali vire polo turístico. Porque aí o turista paga, as pessoas que não são moradores, através digital, né? As pessoas que são moradoras, elas conseguem se locomover de 16 a 22 km por hora, dependendo do tamanho do vagão, só que não para a hora nenhuma. É contínuo o trânsito. Ou seja, é um trânsito aéreo, sustentável, não faz barulho, não atrapalha em nada. La Paz já tem, Medellín já tem, em Balneário Camboriú tem. Infelizmente, o que tem no Rio de Janeiro é público e parece que tudo é público, ninguém dá conta de fazer. E aí você fala, então, vai gastar quantos bilhões? Iniciativa privada, subsidiada, para quem mora ali, para movimentar turismo, gastronomia, hotelaria e empreendedorismo nesses lugares. Pablo, você tem um plano de governo escrito? Está sendo escrito. Está SP50. sendo ou você tem? Ninguém tem um plano de governo Ninguém escrito. tem? Está todo mundo fazendo. Todo mundo, nenhum candidato tem? Nem tem candidato, são pré-candidatos. O que é uma hipocrisia, né? Porque nós estamos fazendo campanha aqui, certo ou não? Não, a gente lógico, não, eu não estou. Não, Só isso se você. é uma hipocrisia. Não. Não, vamos falar, vamos fugir disso. Agora deixa eu fazer. Não, uma coisa Posso concluir a pergunta? Pode. Você não tem plano de governo escrito ainda, não? Não, então ninguém tudo tem. que você está dizendo são coisas que você viu na cidade. Então, como é que nós vamos cobrar de você se você for prefeito, se eu vou pegar teu plano de governo e dizer, ó, você não cumpriu o que está aqui no plano de governo? Vou pegar o plano de governo aqui, por exemplo, de presidente. Eu fui candidato a presidente, esse aqui tem um plano de governo, porque está pronto. Agora, nenhum outro candidato fez plano de governo, porque está na fase de fazer isso, né? Essas próximas Mas semanas. quando é que a população vai saber para poder na hora da escolher convenção. o prefeito, pô? Então vamos lá, o plano de governo chama SP50. A nossa intenção é levar São Paulo para 2050 antes de terminar 2030. Não, tudo bem, mas... Deixa eu terminar. Na prática... Não, na prática eu tenho a data, né? Tem a convenção. Conhece a convenção? Uma coisa é opinião e outra coisa é lei. Então vamos lá. Falar que está fazendo campanha é opinião. Eu não sei se você está fazendo, eu não estou. Eu estou me anunciando e provocando as pessoas para elas entenderem que tem algo diferente. Eu sou o único pré-candidato que tem tudo a perder para poder servir o povo. Então, assim, o projeto chama SP50 e é inspirado do que a China fez em relação ao Brasil de 1990 para cá. Como assim? Em 1990, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. Era um PIB assustadoramente menor que o do Brasil. Ela cresceu 8 vezes em relação ao Brasil e hoje está em casos de ultrapassar os Estados Unidos da América. O que eu vejo sobre São Paulo? São Paulo está travada no passado. Algumas décadas atrás, pessoas de visão levaram São Paulo para o futuro e esse processo eleitoreiro, essa politicagem, né, esse herdeiro político, o atual prefeito, ele é um herdeiro do Dória, que é herdeiro direto do Covas, que é herdeiro do Dória e faz parte do mesmo público que não vai levar São Paulo a lugar nenhum. Então, se você perceber, o atual prefeito não tem um plano de governo para o próximo governo. E aí que está o detalhe, nós vamos levar São Paulo de volta para o futuro. O que é levar São Paulo de volta para o futuro? Primeiro, as questões básicas. A gente precisa de ocupar as crianças nas comunidades. Elas estão desocupadas. Todas as mães, eu falava assim, ó, se você... Olha o que eu perguntei nas comunidades. Eu cheguei nas mães da comunidade e perguntei, o que você quer? Se você fosse prefeita, qual a decisão que você tomaria aqui? Quase todas as mães responderam a mesma coisa. Cuida das crianças, por favor. E eu vi crianças desocupadas o tempo inteiro. As pessoas perguntam para mim, como é que você vai resolver a Cracolândia? De 2030, 40, 50, eu já sei, ocupando as crianças. Senão vão virar bandidos. Eu joguei bola lá na Vila União com as crianças, aí eu perguntei, alguém aqui quer virar bandido? Você acredita que teve criança respondendo que queria? Porque a única chance que eles veem de prosperar é imitando um bandido que é rico. Aí eu... Mas a Cracolândia tem bandidos pré-candidato? Mas é claro que tem bandido. Mas só bandido? Como é que alguém... Não, só a palavra é sua. Como é que faz para uma pessoa que não trabalha usar droga? Tem alguém doando droga lá? Você acha que tem alguém doando droga lá todo dia? Não, eu só queria entender como o senhor encara os dependentes químicos que estão na Cracolândia. Não, lógica, não é dependente químico só não, é abandonado pela sociedade. Enquanto cada um conta a sua própria história, perdemos a revolta em ver pessoas jogadas na rua. Eu estou revoltado com isso. Você ter 63 mil pessoas em situação de rua, ninguém está querendo fazer nada. A gente vê um rio que está aí, com essa lorota falando que está limpando ele desde 1990, isso é renda para um monte de gente aí que a população não sabe disso. Você vê um rodoanel que não termina nunca. Nós vamos sair aonde com essa cidade? Esse final de semana agora eu fui ver Pinheiros, ele fica parecendo que estava no carnaval, tudo sujo. Aí de madrugada começa a tocar as balsas para limpar, para ninguém ficar escandalizado, mas vai resolver que dia? Tem 4 mil mananciais aqui na cidade de São Paulo, quase todos estão contaminados. Você vai na periferia, tá, na periferia não, no campo de concentração, né? Porque se aqui na zona oeste de São Paulo
a idade média das pessoas é 86 anos. Você vai na quebrada 44, 48 anos, depende do lugar. Os caras estão enfiados dentro do esgoto e ninguém faz nada. Então, assim, tem que ter uma indignação do povo. O povo está muito acomodado. Vocês já acostumaram com o cheiro do Tietê e eu não vou acostumar nunca com esse odor. Isso é um esgoto. Agora, pré-candidato, para fazer tudo isso, e caso o senhor seja eleito, imagino que o senhor tenha que flexibilizar algumas das suas ideias, das suas convicções, até pelo histórico que a gente acompanha de políticos, né? Só que o sistema, ele funciona assim há muito tempo. Eu vi uma entrevista do senhor dizendo, eu vou chegar metendo o pé na canela. É possível fazer isso num sistema que não muda há tanto tempo? Como é que o senhor vai angariar alianças, caso seja eleito, para tentar meter esse pé na canela e fazer tudo isso? Como é que é seu nome? Roberto. Roberto, você consegue contextualizar o negócio do pé na canela? Do que eu estava falando? Sim. O que era o assunto? Você estava dizendo que ao chegar para fazer as suas ações na prefeitura, você iria, de algum modo, chegar chegando. Desculpa, você está errado. Eu falei em relação aos jornalistas que são intempestivos. Opa, mexeu com a categoria. Não tem problema. A categoria que treine e fique forte para aguentar o trampo. Intempestivos? É isso, intempestivos, que são intransigentes, muitos são militantes. Eu não falei isso em relação ao governo, eu sei como é que o sistema funciona. Eu fui candidato, tomaram o partido, fui eleito deputado federal, derrubaram o partido de novo, só que dessa vez não vai acontecer. E como é que seria, então? É o seguinte, na canela é assim, ó. A gente pode muito bem ser propositivo. Vamos falar de São Paulo, vamos falar. Não, mas eu quero falar da sua vida. Então vai levar na canela toda vez. Não, sim, mas... não, só para corrigir, porque o que você acabou de fazer foi pegar um negócio fora de contexto e ligar com outro. A política é muito simples. Não dá para chegar metendo o pé na canela. Não, nem no mundo empresarial. No mundo empresarial, ninguém constrói nada grande sozinho. Na política, ninguém muda um país ou uma cidade em 4 anos. Isso é um processo de gente que tem que fazer por 50 anos. E eu entrei na vida pública justamente por isso. Não adianta querer falar, vamos moralizar tudo. Agora, da minha parte, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. Vários partidos estão inclinados a vir com a gente. A União está prestes a romper com o Nunes. Aí eu não vou falar em nome dos outros, porque eles vão ficar chateados, mas vai vir alguns partidos. Ninguém governa uma cidade desse tamanho sozinho. Agora, minimamente, nenhum maluco, maníaco, nem gente com incapacidade cognitiva vai conseguir sentar num secretariado na Prefeitura de São Paulo, porque eu não vou deixar. Sem chance. Queria voltar de novo, colocar os pés no chão. Vamos lá. Porque as pessoas pagam imposto nessa cidade e, logicamente, o prefeito é o empregado do pessoal que paga imposto. Os vereadores são empregados, por aí afora. E aparentemente não é. Você está na região central de São Paulo, não sei se você conhece por aqui. Isso. Já esteve aqui antes? Aqui se chama Centro Histórico. Aquele prédio ali muito frente, mal cuidado, muito a biblioteca prédio municipal, invadido, você conhece, tá ali, está pertinho e tal. Muita Vamos supor que você desleixo. saísse, nós estamos na rua Major Quedinho. Sim. E você saísse aqui agora, de transporte público, para ir no Capão Redondo, como é que você faria? Primeiro é fazer pergunta, né? Pergunta onde que está a estação mais próxima, onde se tem ligação de metrô. Vamos pegar lá pro Jabaquara. Você não sabe onde fica. Como é que você vai? Tudo bem, você pega o Waze, eu quero saber se você conhece a cidade. Eu vou te falar, eu vou pegar a linha pro Jabaquara. Eu tenho apartamento em Jabaquara. Jabaquara, o Capão Redondo de Jabaquara, pô. Então, eu vou pegar pro Jabaquara, que é onde eu tenho apartamento, e dali eu vou pegar a conexão para chegar no Capão Redondo. Você não sabe chegar no Capão Redondo por... Não, é o seguinte... Por transporte, você não sabe. Eu sei chegar. Fazendo pergunta, eu sei chegar com o meu próprio carro. Claro, mas qualquer cidadão. Não sei qualquer uma pessoa que quer dirigir a cidade, pô. Para dirigir eu vou dirigir a cidade ou vou pilotar o ônibus? Você está me dando um cargo para pilotar o ônibus para chegar lá no Capão Redondo? Você diga que conhece a cidade. Eu conheço a cidade. Agora, você conhece as 28 mil quadras que tem na cidade? Você foi em quantas? Não, mas eu não sou candidato a prefeito. Não tem problema, eu não sou candidato a motorista de ônibus. Não, você é candidato a prefeito. Agora você falar para mim, não, você tem que levar 60 pessoas no Capão Redondo, eu vou com humildade falar, não, você pode contratar outra pessoa que a gente precisa de alguém que já conheça a linha de ônibus. Você não sabe chegar lá. Você usa transporte público? Peraí. Você usa transporte público? Qual que é a lógica? Você já pegou metrô na sua vida? Já peguei metrô. Quando? Quando era jovem? Você era na faculdade? Eu estudei escola pública. Eu estudei escola pública. Não, eu sei, já na faculdade andei de Direito de São Francisco, que a escola aí não é pública, né? Não, é pública, mas paga por nós, pelo contribuinte. Não, eu estudei na escola pública e fiz faculdade trabalhando como atendente de call center. A faculdade é privada da Universidade Paulista. Vamos lá.
Você quer perguntar para mim como é que faz para chegar no Capão Redondo? Com transporte Se eu público. quiser, eu vou a pé. Se eu quiser, eu vou Você não correndo. chega. Você não chega a pé, você não chega. É muito longe, meu. É muito longe. Sabe por que eu chego? E Aí, depois você vai ser assaltado no meio do Então caminho, vamos lá. vai perder o celular, vai ser não, um vamos lá. inferno. Vou te explicar por que eu chego. Eu sou um Ultraman, já percorri uma distância de 452 quilômetros em 35 horas e Eu não sabia 17 minutos. disso. Não, então, mas é bom você Então saber. retira a pergunta. Se você é Ultraman, Então eu vamos já lá. retiro a pergunta. Não, aí você tem que saber. Você quer que eu chegue no Capão Redondo de ônibus, eu vou chegar. Você quer que eu chegue correndo, eu vou chegar. Você quer que chegue de helicóptero, também eu vou chegar. Não, eu entendi. Você está procurando um motorista. Não, não tem que mostrar. Cidade, se tiver no recrutamento de seleção para motorista de ônibus, eu não vou. Não tem problema, eu desço aqui e faço pergunta. Quem tem boca vai aonde? Vai onde quiser. Isso vai mudar, não vai mudar nada. Sabe o que é isso? É uma tentativa de falar assim, você não conhece. Deixa eu te falar. Eu não conheço a cidade, talvez igual você conhece, mas eu conheço mais de gente do que você. Eu conheço mais de cérebro que você, conheço mais de riqueza. Provavelmente. Conheço um monte de coisa a mais. Isso faz a gente ser diferente um com o outro? Não. Agora, quem está pronto para servir? Você está num partido político? Eu não. Eu tô. Então você já não pode servir o povo na Não, mas eu sigo como jornalista aqui prestando serviço público. Ou seja, mas como prefeito você pode? Não, claro que não. Agora, abrir vaga, só um pouquinho. Abrir vaga para motorista de ônibus, eu não estou cadastrado nessa vaga. Para levar alguém lá no Capão Redondo, não. Agora, não tem nada que eu não consiga fazer. Você falar para mim, você dá conta de fazer tal coisa? Dá um pouquinho que eu vou estudar isso aqui e vou fazer. Ou vou contratar um especialista para isso? Não sei, não indifere, tanto faz. Mas foi boa a provocação, gostei. E aí, o senhor falou desse pé na canela nos jornalistas que querem falar sobre você e não sobre a cidade. Não, meu sonho né? é todo mundo falar de mim. Véio. Não, Se não falar de mim, como é que o povo vai saber que eu estou disputando? É que eu acho que as coisas elas se mesclam. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido. Eu queria saber se o senhor tomou vacina contra a Covid e de que forma conduziria o programa de imunizações da Prefeitura de São Paulo. Sem politicagem, ouvindo especialista. Já respondi, tomei. Mas é a favor da a favor eu de sou a favor da imunização. liberdade, né? De qualquer um fazer o que quer. Eu tomei e tá respondido. Eu acho que cada um tem que fazer o que quer. Quem ama a liberdade não obriga ninguém a fazer nada. A liberdade é um negócio indiscutível. Mas como gestor, o senhor incentivaria o programa de imunizações mas é por cidade? lei. É a lei que incentiva. Eu, como gestor, não posso impedir a lei. Agora, usar com politicagem, batendo em empresário que estava abrindo empresa, eu acho isso um pouquinho complicado. E agora, né, pós-Covid, você vê que muita coisa foi exagero, muita coisa nem precisava, mas já é assunto superado. O que você pode esperar de mim governando essa cidade é que eu vou ouvir especialista, não politicagem. Não, tá tudo errado. Aí ano eleitoral, peraí, vamos flexibilizar tudo. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu quero saber o que é a lógica, porque a natureza ela é movida pela lógica, pelo princípio da eficiência. Então não precisa de ninguém vir com o que você vai fazer, eu vou usar a lógica. A lógica é preservar a vida em primeiro lugar. Ponto. A gente está falando de ouvir especialistas, então vamos voltar a falar um pouco sobre a Cracolândia. Como que o senhor encara a região central de São Paulo e o problema da drogadição? É uma questão de saúde pública, uma questão de segurança pública ou uma questão social? É de educação, primeiro. Né? Ninguém fica viciado de graça. A pessoa quando vicia é porque ela está com baixo índice de aquisição de dopamina. O que é isso? A dopamina barata é uma novidade que ela, por exemplo, na pornografia, qualquer pessoa acha. Mais de 40% do tráfego mundial na internet é pornografia. Agora a gente está com esse negócio de aposta. 38% dos brasileiros já fizeram um tipo de aposta e está até mudando o varejo nacional, porque as pessoas estão gastando um dinheiro com coisa, elas estão caindo num golpe aí de aposta. Aí você imagina, por que essas pessoas fazem isso? Porque elas não vivem de desafio, porque elas não buscam experiências novas. O cérebro ele precisa de dopamina. Só que aí você pensa, vamos voltar lá na comunidade. As crianças estão desocupadas, elas não estão moldando o caráter, porque o caráter ele é moldado, por exemplo, você pega o esporte ele molda caráter absurdamente. Eu sou triatleta e meu caráter foi para outro nível depois que eu comecei a me envolver com isso. Fiz lá a prova de Ultraman. Eu fiquei um cara resistente. Vocês podem bater o tanto que foi, já fiz uma distância de 452 quilômetros, estou treinando para fazer um pouquinho maior agora, depois da eleição. Só que aí que está o detalhe. Por que a pessoa lá está nesse estado? Ela parou de ser contemplada pelos outros, ela parou de sonhar, ela parou de ter desafio. Nós temos 12 perfis mentais na nossa sociedade. A pessoa que está na Cracolândia é o número 1, é o desistente. Não tem como, gente, não abraçar essas pessoas, não insistir. O nosso coordenador do plano de governo é o Felipe Sabará. O Sabará fez o seguinte, ele já tirou com a arca 3.500 pessoas da situação de rua e colocou em emprego. E o Sabará fazendo isso, na hora ele veio, ele deixou o secretariado do governo do Tarcísio para andar com a gente. Ele está fazendo isso, é um cara que eu tenho aprendido muito. Ele tirou essas pessoas e ele me explicou. Chega com o cardápio, falando como se fosse atender mesmo no restaurante. Você quer
mexer com que tipo de emprego? Você quer ser um atendente ali no McDonald's? Você quer pintar? Ser pintor? O que você quer? Aí ele falou que leva de 7 a 10 vezes para convencer uma pessoa, levar ela para o abrigo. Ela não vai de primeiro. Então tem que ter paciência. Agora, eu queria saber como que tem R$1 bilhão de dinheiro público destinado para algumas ONGs, tipo a Craco Resiste, que é uma ONG que recebe dinheiro público para manter o povo na rua. Redução de danos, Aí né? você imagina, não é redução de danos, é de falar que tem que ter aquilo. Então, quando o povo entender que R$1 bilhão é dedicado a isso, você vai falar, mas por que estão fazendo isso? Esse negócio de ficar gritando esquerda, direita, esse povo nosso vai adoecer com esse assunto. Tá, mas na prática, como acaba com a Cracolândia? Já acabei de falar. Pega o cardápio, vai na rua, insiste de 7 a 10 vezes para recuperar a mentalidade de alguém que é desistente. Leva de 6 meses a 2 anos. Não é só com política pública. O governo ele não dá conta de resolver tudo, mas ele pode apoiar tudo. Primeiro, eu preciso zerar uns números de 2030, 40 e 50, ocupando a cabeça das crianças de periferia. Vai deixar a Cracolândia do jeito que está hoje. Vamos lá, eu estou terminando de falar. Eu estou falando sobre o futuro. Sobre o agora, o que a gente tem que fazer? Eu não concordo com internação compulsória. Tem 8 por ano só. De 63 mil não resolve nada. Nós vamos fazer o quê? Eu tenho ex-dependente químico que trabalha em fazenda minha. Você imagina a oportunidade de usar o governo como plataforma para ajudar essas pessoas? Quer morar na fazenda? Quero. Então nós vamos te ajudar. Quer trabalhar no McDonald's? Quantos de vocês aí, quem usa isso, né, quem come esse tipo de comida, vai no McDonald's, está lá um cara que é ex-craca, ex-cracolândia. O que acontece? Tem as ONGs? Tem. A gente precisa de ajuda das igrejas, nós precisamos de ajuda das empresas, nós precisamos de ajuda dos fazendeiros, e aqui eu assumo um compromisso. Não tem como fazer isso antes de 24 meses, que é quase zerar. Já chegou uma data que eu peguei estudo e fui atrás, que quase zerou a Cracolândia, não os moradores de rua. O morador de rua tem um Morumbi lotado, mais 10 mil pessoas do lado de fora. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós vamos olhar esse problema no aspecto futuro, que é com a educação, ocupação e esporte, e ensinar a tecnologia do futuro para os nossos filhos e para os neném, que são os jovens que nem estudam e nem trabalham. No presente, nós precisamos levar eles para os abrigos, precisamos de voluntariado e mutirão para tirar esse pessoal da rua. Precisamos apelar para isso. Eu, prefeito de São Paulo, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão ver o maior mutirão que já existiu na cidade de São Paulo. É isso que eu faço. Eu fiz isso no Rio Grande do Sul, eu faço isso na África. Mutirão é das coisas que mais funcionam. Eu perguntei para as pessoas lá na favela, se a gente juntar aqui para limpar o rio, vocês têm coragem de entrar comigo? Aí a gente entra. Aí eu falo, poxa, tá precisando de alguém, então falar que é para fazer. Aí que está o detalhe. Não precisa ser compulsório, não é só um problema de segurança, não é só um problema de saúde, é um problema também de educação, mas é um problema que a gente vai ter que juntar todas as esferas para ajudar esse povo. Pré-candidato, falando em violência, como o Marcelo puxou aqui, é talvez o principal ponto de preocupação da população paulistana. Volta e meia a gente tem pesquisa apontando lá. Violência e, na sequência, a falta de atendimento à saúde. É possível? Como é que a prefeitura entraria em campo para tentar solucionar um pouco ou dar uma sensação de segurança para essa população? Com a cidade de 12 milhões de pessoas, precisa de tecnologia. Então, você coloca inteligência artificial para monitorar as ruas, isso vai inibir crime de forma absurda. Nós vamos lançar um plano chamado Anticrime aqui em São Paulo, com a ajuda do governo do estado. Fica parecendo que a gente depende do estado, e depende. Se o governo do estado é o detetor da polícia militar, com a polícia ostensiva. A guarda municipal, aumento de efetivo, pelo menos 3 vezes, e mostrar para a população que a guarda é amiga do povo. Essa inteligência artificial seria o quê? Um grande Big Brother ou não? Não. O que a gente tem que fazer? A gente tem interligação que pode levar a entender isso, não para vigiar as pessoas, mas para proteger as pessoas. Por exemplo, a inteligência artificial, ela começa a filmar um padrão de alguém que vai meter uma fita ali, um roubo. Aí a pessoa ela tem o mesmo comportamento, ela fica indo e voltando, e aquilo ali já, a inteligência artificial que vai sempre aprendendo. Olha, eu mexo com isso, com inteligência artificial, posso falar para você que é muito simples fazer. Aí, peraí, esse comportamento é de alguém que é um pré-crime. A gente precisa de investir em pré-crime. Para quê? Para saber o comportamento. O nome da análise é preditiva. Uma análise preditiva de que aquilo vai acontecer. A gente abordar aquela pessoa, tá tudo bem? Não tá bem. Então, só para ela saber que ela está sendo monitorada. Na Califórnia, por exemplo, você excede a velocidade da rodovia, vem um drone em cima do carro. Você imagina a gente colocar isso nos prédios dessa cidade, em alguns pontos para mostrar que funciona, tendo aprovação popular. Eu não quero fazer um negócio... Você falou, e as suas convicções?
Eu tô pronto, eu tenho coração ensinável, eu sou um ser pensante, tô pronto para melhorar a vida das pessoas. Então a gente tem que fazer o quê? Investir em tecnologia. Triplicar a guarda. Eu quero que a guarda, as pessoas voltem a respeitar a polícia. Eu não sei se vocês lembram, em 1990 ninguém batia em policial. Hoje as pessoas perderam completamente o respeito. Parece que nós somos uma gangue no Brasil. Professor também. Ninguém respeitava. Quer dizer, todo mundo respeitava. Hoje quase ninguém respeita. O que está acontecendo? A gente precisa recuperar o belo. A gente precisa recuperar a moral. A gente precisa recuperar os princípios. A gente precisa dar para o brasileiro e para o paulistano um propósito. As pessoas que vieram para cá, a maioria, nessas últimas décadas, vieram de fora. E elas vieram com um projeto, certeza absoluta, que foi prosperar. E o que a gente tem que fazer para prosperar? A gente precisa de usar a nossa mentalidade, evoluir como gente. Não é muito trabalho que vai fazer alguém prosperar. E eu quero ajudar o povo, principalmente quem não dá conta de resolver. Tem gente que precisa de oportunidade, tem gente que precisa de empurrão, tem gente que você não tenha que atrapalhar. Então o governo às vezes atrapalha quem gera renda e quer manter sequestrado emocionalmente os que não dão conta de fazer nada. Pablo, é incrível. Queria voltar um pouco aqui, botar os pés no chão de novo. Vamos lá. Vamos lá? Em relação, então, ao que a gente poderá, nós, população, que pagamos o imposto dessa cidade, Sim. cobrar de você caso você seja eleito prefeito de São Paulo. Vamos lá. Você não está fazendo campanha, você está fazendo pré-campanha. É o que diz a lei. É verdade? Não. Diz a lei, exatamente. É o seguinte, a população vive da prestação de serviço da prefeitura. Imagina o tamanho de um RH, você conhece bem, que tem todos os professores da rede pública, tem todos os médicos do atendimento, tem todos os funcionários das redações. Deve dar milhares e milhares de pessoas, não tenho ideia quanto tem. Como é que você poderia gerir esse departamento de RH da prefeitura, que presta serviço, para que aumentasse a produtividade e que as pessoas tivessem um retorno melhor daquele imposto que ela paga e não tem de volta? O que é que está no teu plano de governo? Já te falei que o plano está sendo construído. Não, tudo bem, tá certo. Sobre Vai ficar pronto antes da eleição, não? Não, tem que apresentar antes. Vai ficar pronto aí até dia 5 de agosto. 5 de agosto vai estar pronto. Eu acredito que os outros também vão apresentar isso aí. Eu pergunto para você, fala dos outros, pô. É porque é pra você tirar o parâmetro. Se o prefeito da cidade, que tem a máquina na mão de 11 bilhões... Eu não estou falando com você. O prefeito... O dia que ele vier aqui, não vou perguntar para ele. Mas é engraçado, é que eu tô falando dos outros, você falou da população, você tá falando dos outros também. Eu tô falando do quem paga imposto na cidade, pô. Que vai te eleger e que vai cobrar do prefeito. Deus te ouça, é isso que eu queria ouvir, que vai me eleger, vai ser isso aí que vai acontecer. É o seguinte. Com o poder de Deus e a graça do povo. Marcou o ponto, agora você botou no nocaute. Então, sobre o RH, a Constituição Federal tem 5 princípios ali que eu não esqueço, sendo catedrático de direito. Que é legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade. A gente precisa resgatar isso. O recurso humano, inclusive eu cuidei disso 4 anos no grupo gigantesco aí de telecomunicação, antes de eu ser empresário eu já cuidei de RH. Nós precisamos de treinar nosso povo para ser o povo do RH da prefeitura, para servir o povo. Tem um aplicativo aqui para inglês ver, que é um 156, que a gente precisa integrar os serviços lá. Espera um pouquinho. Eu estou falando o seguinte, nós temos milhares de pessoas dentro desse grande RH da prefeitura. Não estou falando do funcionário do RH. Estou dizendo o seguinte, como é que a gente vai aprimorar o atendimento da tecnologia saúde, com uma participação maior dos funcionários, com retorno melhor dos funcionários? É isso que então, vamos lá. Respondesse aqui pro pessoal. Agora você foi mais claro. É porque antes você estava ipsis literis e estava no sentido estrito. Agora você abriu o sentido... pareceu que estava fazendo uma conferência de RH na sua resposta. Mas é o que você chamou, ipsis literis ali. Agora você abriu... Naqueles eventos você abriu o lato senso agora, sentido... Tudo bem no exemplo corporativo, mas aqui nós estamos falando para o povo, o pessoal que vai votar, pô. Então vamos lá. Esses milhares de funcionários da prefeitura, para conseguir atender milhões de pessoas, não tem como atender se não for com tecnologia. Você me fez uma pergunta e ficou sem resposta a segunda parte sobre a saúde. Tem mais de 400 mil pessoas na fila esperando o exame. Interessante aqui em São Paulo é que quando elas conseguem o exame, quase 80% não volta no retorno. Você vê como é que a saúde... Você está fugindo da resposta, desculpa. Acabando de falar. Eu quero saber qual é a solução para isso. Eu já tinha respondido. A segunda vez, eu vou responder a terceira, tecnologia.
Aí eu falei do 5,6, aí você interrompeu. Isso é absolutamente vago. Mas como é que você vai chegar na Lua? Tecnologia. Porra, mas eu não tenho foguete, eu não tenho... Vai a pé então, sem tecnologia, para ver se você consegue chegar lá. Tem que ir com tecnologia mesmo. Não, tudo bem, mas agora, isso é muito vago, desculpa, isso é muito vago, meu. Ótimo, sabe o que acontece? Você não espera responder nenhuma, você quer fazer a pergunta e a resposta ao mesmo tempo? Posso responder ou não? Não, eu quero que você dê essa... Primeiro você foi estrito senso, aí eu respondo se você não quer. Aí depois você anda no lato senso, mas não deixa responder. Você leva lá para cima? Queria saber do dia a dia, da prática. Como é que você melhora Respondi aqui a segunda parte. Como é que você atendido melhor um posto de saúde que fica aqui pertinho? Eu estava respondendo, você interrompeu. Terceira interrupção. Então tá bom. Vamos lá. Naquela segunda resposta sobre que eu falei que tem mais de 400... saúde, 400 mil pessoas em fila. Como é que organiza um negócio desse se não for com gestão tecnológica? Então, assim, como é que resolve esse tanto de funcionário da prefeitura? Todo mundo tem que entender que quem interessa é o povo. Aí eu falei do 5,6, você me cortou. O 5,6 é um aplicativo para inglês ver que o povo não consegue ter nenhum tipo de serviço lá praticamente, mas fala que tem para falar que modernizou a prefeitura e gastou algumas centenas de bilhões com isso. De milhões, desculpa. O que a gente tem que fazer? A gente precisa ter verdadeiramente os serviços lá. Eu que fui atendente de call center, eu quero que o povo de São Paulo lembre disso e me cobre. Vocês serão tratados como os clientes de uma companhia, com seriedade, e não como um povo largado. Se vocês ligarem, vai ter SLA, vai ter tempo de resolver isso. Agora, por que não tem hoje, mesmo com os meios defasados, por que tem 400 mil pessoas numa fila para exame? Porque o dinheiro público ele se perde com morosidade, burocracia, corrupção, companheirada e processo eleitoral. 5 coisas. Ele se perde no meio do percurso e, pelo menos, vou colocar por baixo, da nossa máquina de 111 bilhões de reais, que é a cidade de São Paulo, pelo menos 50% desse dinheiro se perde até chegar na ponta. Não ter uma unificação de cadastros. Não usar tecnologia. Por exemplo, você tem um aqui, ó, tô falando de caso prático, lá na saúde. A pessoa está aqui num lugar sendo tratado. O prontuário dela é só lá. Não tem ele digitalizado para eu ir em outro lugar e falar, não, entra pelo sistema, vamos... Não tem que fazer o exame de novo. Olha que loucura. Gasta o dinheiro público 2 vezes, não tem unificação de prontuário e a pessoa só perde. Por exemplo, você pode fazer uma batida agora em hospital público, agora, que você vai ver medicamento vencendo. Em outra unidade está faltando. Cadê a unificação desse negócio? Aí por isso que eu te falei, a resposta vaga era tecnologia, fazer gestão disso. É uma coisa tão básica que se não quiser comprar um aplicativo, usa no Excel, usa formatação condicional com data de vencimento. E toda semana roda lá a macro, olha e fala, leva isso aqui para outro lugar. Só fazer gestão do negócio vai salvar a gente. Uhum. Então, a tecnologia é colocar os serviços públicos na palma da mão da pessoa. Alguns serviços, né, que a gente não... As pessoas que não têm internet, a gente faz igual as redes sociais fizeram, isso eu vou fazer. Uhum. Pedir para as principais operadoras liberar para as pessoas acessarem sem internet. Eu não sei se vocês sabem, tem como fazer isso. As pessoas que não têm plano de dados, elas podem acessar o Facebook, o Instagram, porque essas plataformas fizeram uma parceria com as telefonias. E eu vou fazer isso, ninguém vai ficar sem acesso ao serviço da prefeitura por causa de internet. Ô Marçal, falando uma pergunta que eu fiz, inclusive, para outro candidato, e queria ouvir a sua resposta também. Na sua visão, quem foi o melhor e o pior prefeito de São Paulo e por quê? Melhor e o pior? Eu não consigo falar o melhor. Talvez o Adhemar de Barros foi o melhor por ter investido em infraestrutura. De longe o melhor. Foi governador do estado também, concorreu 4 vezes à presidência da República, foi perseguido no governo militar também, foi exilado, depois voltou. Eu acho que ele foi uma das pessoas que mais construiu essas avenidas e, sendo governador na época, rasgou essas rodovias aqui na cidade de São Paulo. Ele é amado e odiado também. Agora, o pior, sem dúvida, é o Haddad, que ele continua demonstrando a incapacidade de alguém que não sabe fazer gestão, né? O apelido dele agora é Taxa, porque tudo ele sonha em taxar alguma coisa. O preço que ele pagou por metro. Qual foi o prefeito que abriu as avenidas? Adhemar. Abriu não, né? Mas Porque essa cidade tem 470 também, né? anos. Adhemar de Barros? Adhemar de Barros. O velho Adhemar? Esse mesmo. Que era conhecido como o Rouba Mais Faz? Eu não sei se ele era conhecido no assim. livro de história está escrito que ele era famoso. Aí você trouxe a parte que é o que eu odeio. Maluf, não era Maluf? O Rouba Mais Faz? Esse pessoal aí. Se for olhar para resultado, e dependendo do que falaram dele, foi o que construiu coisas absurdas, né? O Adhemar de Barros. Agora, o pior é, sem dúvida, o Haddad, né? Gastar tantos milhões para pintar a ciclovia, para
promete para os pobres alguma melhoria e foi prefeito e não conseguiu. Alguém realmente ineficiente, principalmente como ministro de Estado, não sabe o que está fazendo ali, está ferrando a nossa vida. Pablo, você falou em uma série de ações tecnológicas e a gente sabe que no poder público você tem, como você citou, inclusive, pelo menos 5 aí razões, entre elas burocracia. Você falou morosidade corrupção, eleitoreiro. Não sei se corrupção, porque essa parte eu não consigo provar, mas a morosidade existe, a burocracia também. Na vida privada não é muito assim, você tem um pouco mais de facilidade e de margem para trabalhar. Como é que você vai pular essas barreiras burocráticas? Não vamos empurrar nem pular, vamos ter paciência. Começa com o secretariado. A prefeitura tem a cara do prefeito, tem os partidos. Eu vou sentar e falar, nós vamos dividir isso aqui, nós vamos governar junto? Vamos. Inclusive até quem perder, fora quem tem mau caratismo e quer ver o mal da cidade ou já está na política só por corrupção, isso não vai ser convidado. Eu deixo aqui nítido para todo mundo, eu não tenho problema nenhum, eu não quero governar sozinho, ninguém constrói nada grande sozinho. Agora, os partidos vão ter que me dar alguns nomes, eu vou fazer uma imersão com eles sobre política pública, eu vou ver 2 dias, olhar na cara da pessoa e depois vou fazer um recrutamento de seleção para ver quem dá conta de sentar na cadeira, já está prometido. Inclusive, quem perder a eleição e for de boa fé, eu vou convidar. Eu não tenho problema com isso. Não tem companheirada. Não prometi um cargo para ninguém e não vou prometer nada para ninguém. Eu vou treinar e vou testar e vou ver se a pessoa dá conta. Agora, para a gente construir um projeto grande, precisa de muita gente que pensa. Precisa de muita gente inteligente. Então, eu vou te contar o desdobramento. Eu vou dar esse treinamento para esse cara, eu mesmo vou dar. Por quê? A prefeitura é a cara do prefeito. Primeiro escalão, se não tiver confiança, se não for gente minimamente com capacidade cognitiva de tomar decisão, gente que parece com o que eu quero para a cidade, não tem como deixar essa pessoa sentar nessa cadeira. Então, eu estou em paz que eu não estou devendo cadeira para ninguém. Agora, pode vir, eu vou convidar pessoas novas, aí eu vou pedir, agora vamos sentar que eu vou te explicar, você vai fazer isso com o seu secretariado, subsecretariado, com todo mundo aqui embaixo. E vai ser um desdobrar disso. Então, a gente conhece as pessoas pelo ambiente que elas vivem, pelo propósito que elas têm. Eu não sou esse cara que vai chegar com um paninho, limpando, nada disso. Nós vamos construir uma mentalidade forte na Prefeitura de São Paulo. Quero trazer um pouco agora uma coisa mais prática do dia a dia. O Centro Velho de São Paulo hoje está com quase 40% dos imóveis comerciais fechados. Quer dizer, o Centro Velho faliu durante a pandemia e não conseguiu se reerguer. Os próprios comerciantes reclamam muito que falta um pouco de incentivo fiscal, falta um pouco de olhar por parte da prefeitura. O que é possível fazer? Eu já tive com os comerciantes de lá, né, várias associações que se juntaram e me ouviram, foi muito bom conhecer eles. Acho que Daqui, né? Aqui. A gente tá andando o tempo inteiro aqui, eu fico o dia inteiro andando. Eu não sei porque eu vi SBT, eu pensei, será que eu tô em Brasília? É o seguinte, eu ouvi os pedidos deles, inclusive me prontifiquei a ajudar a resolver e detectei algumas coisas ali. Tem muito imóvel da prefeitura que tem que dar destinação. Então a prefeitura deixa abandonado e alguns estão invadidos, inclusive, né? Você que está aí romantizando invasão, daqui uns dias vão invadir sua casa se você deixar isso acontecer, tá bom? Tem alguns imóveis, né, que tem tombamento ali e tem algumas regras que custam até 7 vezes mais caro para reformar imóvel. A minha indignação de ver o centro abandonado desse jeito é porque ninguém tem a capacidade de pegar um imóvel que vai custar 7 vezes mais a reforma para atender alguns requisitos. Quem que vai bancar isso? Então você chama o setor privado, vamos, mas por que eu tenho que pagar 7 vezes? Não, porque é tombado o imóvel. Então nós precisamos, essa é uma legislação federal, nós precisamos de flexibilizar isso e nisso eu vou precisar da ajuda do Congresso e do governo federal para ajudar isso, porque senão não resolve. Primeira coisa, nós precisamos levar, eu vou trazer essa solução para o povo. Não tem um motivo lógico da Prefeitura de São Paulo ser detetora, proprietária de 40 mil imóveis na cidade de São Paulo. Não precisa disso. Aquilo ali corrói dinheiro parado, aquilo ali destrói o centro, não só o centro, mas vários lugares nessa cidade. A gente precisa, então, resolver esse tanto de patrimônio. Nós precisamos de flexibilizar esses patrimônios que são tombados, porque ninguém vai bancar isso, nem o governo quer bancar isso. Você vai pintar, por exemplo, um prédio, custa 2 milhões de reais. Você vai pintar um prédio que está tombado, vai gastar de 7 a 10 vezes mais, dependendo do nível do prédio. Ou seja, é por isso que está dessa forma.
O que a gente precisa fazer? Reforçar a gastronomia, turismo. Esse negócio do turismo, a gente higienizando, tem que higienizar, tá? Com xixi, cocô no centro de São Paulo. A limpeza da cidade de São Paulo. As pessoas têm medo de vir por causa da violência. Então, resolvendo a questão de segurança, resolvendo a questão de mobilidade e fazendo o brasileiro, não tô falando de gente fora não, se o brasileiro souber o tanto que é encantador esse centro histórico, o quão impressionante é ficar de frente com a Sé, assim, ó, aquela catedral. Já foi lá? Já foi lá? Claro. Já. Mas você foi na época que estava lotado de gente lá ou não? Não, fui não. É perto da UAB. Eu vou na UAB e vejo lá. Agora, você sabe como está hoje ou não? Hoje tá terrível. Eu vi não, um grupo... desculpa. Hoje tá limpa. Não tá. Eu fui lá. Não, eu fui lá há 3 semanas atrás, não estava limpa. Pô, e eu vi um grupo de turistas. Tem 2 praças nessa cidade, pô. Colocaram... Fizeram... Eu fui na UAB, na CASP, vocês conhecem ali? Você foi no dia que deram a limpeza lá? Alguém viu, ó, tá vindo um apresentador de TV aí. Eu pego meu metrô na Serra. Eu vou te falar o que aconteceu na escadaria ali. Ali na escadaria da Sé, eu vi um monte de americano assim, ó, desesperado. Não tem mais. Um monte de gente desesperada por conta de quê? De morador de rua, de gente aproximando ali. Na escadaria, desculpa, você não foi, não é na mesma praça que eu fui, é outra. É o que eu tô te falando. Se você também, que é humano... Eu vivo aqui no centro da cidade. Se você que é no centro histórico. Se você que é humano tá conseguindo ter onipresença igual Deus, então a gente precisa de pôr você para prefeito. É você que tem que ser nosso prefeito, então, a partir de agora. Você. Paulo Marçal. Obrigado. Queremos deixar, então, a palavra final para você, agradecer a sua vida aqui conosco para falar o público que vai escolher o futuro prefeito de São Paulo. Com a graça de Deus e com a confiança do povo, eu quero construir isso. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu sou o mais resistente desses pré-candidatos. Eu sou o que mais prosperou e vim de baixo. Minha conversa é reta, meu papo é reto. Eu não estou aqui querendo poder, porque alguém da riqueza que eu já construí já tem o poder que quiser, tem a agenda livre. Eu sou o que mais tem coisa a perder. Eu já fui até ameaçado de morte, eu não vou arregar, eu quero servir a cidade de São Paulo e levar a gente de volta para o futuro. Obrigado, viu? Achei muito proveitosa a entrevista. Obrigado aí pelo respeito. Obrigada. Não teve canelada aqui com ninguém, você viu? Tô tranquilo. Tá bem, né? Gostei das provocações. Vou pegar o metrô, vou lá no Capão agora. Capão Redondo. Não vai fazer confusão. Tem outro Capão Só bonito. Só quem é de lá. Vai fazer confusão entre Capão Bonito e Capão Redondo. Então vamos lá. Continua a música do Racionais. Só quem é de lá sabe o que acontece. Só quem é de lá. Tá vendo? Você não... rapaz, você não deu conta de continuar a música. Você não pode me cobrar negócio de ônibus. E por falar em música, você está na única rádio comercial que toca música 100% brasileira. E se fosse falar aí de música brasileira, qual é a sua preferida? Vou continuar então, do Racionais MC. Tô de rolê na quebrada, tô de Paraty filmada. Segura essa aí, ó.